ideia básica, né, era conversar hoje com vocês sobre Marcos 8, 34 a 9:1, é um texto bem conhecido, tá? Depois eu vou fazer a leitura, e a partir desse texto bíblico refletir sobre então, a mensagem da igreja e sobre a prática da igreja no espaço público. Tá? Então, a nossa preocupação básica é entender um pouco melhor o que Jesus está dizendo nesse texto. A motivação principal é o fato de que nessas 2 décadas do século XXI, bem mais do que no século passado, as igrejas cristãs, tanto católica, ortodoxa, especialmente as igrejas evangélicas, protestantes, se tornaram cada vez mais ativas no espaço público. E na medida em que as igrejas evangélicas passaram por um crescimento numérico muito acelerado e muito intenso, desde os anos 90, 80, 90 até agora, chegando aí a perto de 30, 40 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, então essas igrejas passaram a ter um papel importante na discussão política do país, papel importante na em decisões governamentais, papel importante na eleição, né? Hoje, evangélicos decidem, quando a disputa eleitoral está muito acirrada, o peso dos evangélicos acaba sendo importante para decidir, né? Ou na vida do Congresso Nacional, em assembleias legislativas, em câmaras de vereadores, a presença de deputados, vereadores, senadores eleitos por igrejas evangélicas e representantes, talvez, de igrejas evangélicas também tem uma atuação muito intensa. A questão, porém, que me chama a atenção e que eu tenho feito para mim mesmo, e tenho estudado, lido vários colegas, ouvido vários colegas, é se essa participação efetivamente é uma participação que nós podemos chamar de evangélica, ou seja, uma participação que faz justiça ao Evangelho, e o Evangelho de Jesus é o Evangelho do Reino de Deus. E nessa participação dos evangélicos se fala muito em valores do reino, né? Evangélicos, tanto no norte atlântico quanto abaixo da linha do Equador, gostam muito dessa palavra valores, tá? A questão é se a prática política, se a prática pública efetivamente representa esses valores e quais são, de fato, esses valores, né? Como o meu objetivo é trabalhar o texto de Marcos e não fazer uma análise detalhada da participação evangélica, isso fica como o pano de fundo, né, da nossa conversa. Então vamos lá, aqui é o texto de Marcos, a tradução é uma tradução um pouquinho diferente das que vocês estão acostumados, procura mostrar um pouco mais enfaticamente a estrutura sintática e a organização do texto bíblico na língua grega. É um texto simples, tem uma introdução, depois tem 4 divisões, tá? Que formam um paralelismo entre elas, tá? Eu gosto sempre de destacar isso, porque para entender a Bíblia não é só olhar o conteúdo, é preciso prestar atenção à forma, é preciso prestar atenção à beleza do texto, tá? Depois de vários séculos de exegese científica, a gente foi ficando acostumado a uma leitura rigorosa, mas uma leitura tanto quanto seca da Bíblia, uma leitura sem estética, sem beleza. Então, eu gosto de destacar que o texto possui uma beleza própria, possui uma qualidade estética própria e que a gente deve levar em consideração para entender. Então vamos lá. Então, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, Jesus lhes disse:
Se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que daria um ser humano em troca de sua vida? Ora, qualquer pessoa que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dela, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dentre as pessoas que aqui se encontram, há algumas que de maneira nenhuma provarão a morte, até que tenham visto o reino de Deus ter chegado poderosamente. Bom, então já deu para vocês verem que a divisão de capítulos e versículos nem sempre corresponde ao fluxo do texto, à estética do texto, ao arranjo do texto. Isso, em todos os livros da Bíblia, a gente encontra lugares em que a divisão de capítulos e versículos atrapalha mais do que ajuda. Tá? Mas como essa divisão foi feita para a gente achar o texto e não para interpretar o texto, não tem problema. Vejam, é um texto simples, tem uma introdução. Essa primeira parte, o primeiro segmento é paralelo ao último. Tá? Então vejam, aqui Jesus fala das condições para segui-lo, tá? E no último segmento ele fala do que acontece com quem o segue. Tá? Se você preenche essas condições, se você arrisca perder a sua vida, bom, isso é o que você vai experimentar, eu diria, ainda em vida, tá? Mas isso deixa mais para frente. E entre estes dois elementos externos, então nós temos a argumentação de Jesus. Quer dizer, Jesus está dizendo, bem, seguir a mim é uma coisa importante, você vai encontrar a vida se você se tornar meu discípulo. Bom, o que Jesus oferece para quem quer alcançar a vida através dele? Ele oferece uma recompensa não muito monetária, né? Quer dizer, o que aproveita ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Tá? Quer dizer, o que Jesus está dizendo é, bom, as pessoas quando procuram a religião, elas querem ganhar o mundo. As pessoas que procuram a política querem ganhar o mundo. As pessoas querem, na linguagem mais contemporânea, elas querem lucro. Querem dinheiro, querem poder, querem prestígio. Na época de Jesus era a mesma coisa. Sistemas políticos diferentes, sistema econômico diferente, mas o ser humano queria o quê? Dinheiro, poder, prestígio, prazer. Né? Nós seres humanos não somos muito criativos nesse sentido. Né? Depois de alguns milhares de anos de história, nós continuamos. Né? Eu lembro sempre de uma das músicas da época da ditadura militar, uma música crítica, combativa, mas depois dos vários combates, a canção diz: ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E vivemos como nossos pais, avós, bisavós. Né? Quer dizer, as pessoas querem, nós queremos viver bem, a gente quer um monte de coisa boa da vida, a gente quer que a vida seja lucrativa, que a vida seja uma vida abençoada e abençoadora. Pode entrar. Hein? Então Jesus, fazendo essas perguntas retóricas, ele está dizendo, olha, se o objetivo da sua vida são os valores deste mundo, o dinheiro, o poder, o prestígio, você vai perder a vida. E se você não me seguir, ou seja, se você se envergonhar de mim, né, você também vai perder a sua vida. Porque quando a minha glória for revelada, bom, a sua vergonha vai ser revelada. E essa linguagem aqui eu acho muito interessante, porque nós sempre normalmente entendemos esse texto como uma questão puramente afetiva, né? Vergonha, glória. Jesus está falando aqui de todo um sistema cultural de valorização das pessoas. E no mundo mediterrâneo antigo era o sistema da honra. No mundo moderno nós não falamos tanto em honra, nós falamos em dignidade.
Se eu traduzir isso aqui para uma linguagem do século XXI, ou seja, qualquer pessoa, né, que neste mundo cheio de problemas, injustiças, opressões, né, não perceber a dignidade do meu estilo de vida, da minha mensagem, também não vai encontrar a sua própria dignidade quando eu vier manifestadamente, claramente, com essa dignidade, com essa glória, junto com os meus santos anjos ou mensageiros, né? Bom, então esse é o texto. Normalmente, como é que se interpreta esse texto, né? Quais são as... Deixa eu, antes de entrar lá na resposta. Normalmente esse texto é interpretado da seguinte maneira: Jesus veio, se encarnou, viveu como uma pessoa simples, humilde, pobre, aceitou ser crucificado, mas um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai voltar como uma pessoa simples, nem humilde, nem pobre. Ele vai voltar com um exército, né? Normalmente a gente interpreta assim: os santos anjos são uma força militar poderosíssima, né? E quando ele voltar, ele vai destruir tudo de ruim que existe, né? Vai acabar com esse mundo. O reino vai chegar poderosamente com esse exército. Então nós ligamos a vida terrena de Jesus com a desonra, com a simplicidade, com a humildade, com a perda, com a morte, e ligamos a vinda futura de Jesus com a riqueza, com o poder, com a destruição, com a derrota dos inimigos, com a implementação do reino de Deus de uma forma poderosa, né? E normalmente essa forma poderosa é: ninguém mais vai poder dizer não para o reino. Essa é a mensagem que a gente ouve nas igrejas há muito tempo, né? Hoje você tem livre-arbítrio para dizer não. Quando Jesus voltar, o livre-arbítrio já não existe mais, né? Se você aceitou, vai para o céu. Se não aceitou, né, lago de fogo e enxofre, né? Porque agora Jesus é frágil, é fraco, mas ele vai mostrar o seu poder. E quando ele mostrar o seu poder, nós não teremos alternativa, a não ser nos rendermos a ele. A mesma leitura que a gente faz aqui de Marcos, a leitura que a gente faz, por exemplo, do hino de Filipenses, né, que diz, que segue mais ou menos esse mesmo percurso, né? A pessoa que escreveu esse hino, acho que deve ter interpretado esses ditos aqui de Jesus, porque diz: Jesus, sendo igual a Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, tal, né? E um dia, né, ele vai ser exaltado por Deus e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Bom, é o mesmo percurso, né? Jesus era Deus, poderoso, eterno, né, imortal, aí ele se torna humano, fica fraco, obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus vai ressuscitar Jesus e vai encher Jesus de poder e ele vai voltar poderoso, né? E aí os reis, os poderosos, os ricos deste mundo vão ter que se ajoelhar e declarar que somente Ele é o Senhor, né? Mas a interpretação mais comum, mais frequente, não é das piores, mas também eu diria assim, não é a mais interessante e não é a mais adequada ao texto, né? Então vou tentar dar algumas pistas aqui de que maneiras a gente poderia olhar para esse texto de uma forma diferente. Bom, deixa eu explicar esse negócio de isotopia espaço-temporal. Isso aqui é culpa dos estudantes da FATIP, né? Porque na disciplina de exegese eles ficam aprendendo essas coisas, eu não sei quem que é o professor deles. E da exegese do Novo Testamento, e fica ensinando essas palavras esquisitas. Ah, ah, por que isotopia espaço-temporal? Porque toda, toda comunicação humana possui uma dimensão de construir a maneira como nós entendemos o tempo e o espaço. Isotopia seria basicamente tema, ou linha temática, um eixo temático. Quer dizer, todo texto, em maior ou menor grau, bíblico ou não, no caso aqui da Bíblia, todo texto bíblico constrói uma interpretação de como se vive no tempo e no espaço, tá?
Então, neste texto, o que nós encontramos? Encontramos que o tempo presente, né, todo aquele que desta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, quer dizer, o tempo presente é o tempo que determina a vida deste mundo inteiro. Aí é o espaço, que aproveita ao ser humano ganhar o mundo inteiro. Então veja, nós temos um texto que está falando que o futuro é um movimento. O futuro não é uma realidade pronta. O futuro é algo que se movimenta, que se aproxima. Tá? Então essas pessoas, algumas pessoas não morrerão até que tenham visto o reino de Deus ter chegado, de novo aqui espaço, poderosamente. Interessante que Jesus não diz de onde vem o reino. A gente sempre supõe, bom, vem lá do céu, vem de Deus, mas Jesus não disse. Tá? A gente vai tentar entender isso depois. Então, veja, nós temos um contraste nesse texto, um contraste entre o presente e o futuro. E esse contraste nos mostra que o futuro é uma consequência do presente. Quer dizer, conforme as decisões que nós tomamos no presente, será o nosso futuro. Ou seja, diferentemente do que os gregos antigos pensavam, não existe um destino. Tá? Não existe um futuro pré-determinado que irá acontecer, quer você queira, quer não. Um futuro que, independentemente de você fazer qualquer coisa, virá sem alternativa. Eu não sei se vocês gostam de assistir seriados de TV, mas tem um seriado muito interessante, Os Vikings, não sei se vocês já viram. Viking não é coisa que crente assiste, mas, né? Mas fica aí uma sugestão. Nesse seriado, os chamados vikings, eles apresentam a sua religião, a sua cosmovisão, e para eles a vida é determinada. E num dos episódios, então tem um líder viking conversando com um bispo católico que foi feito prisioneiro, né? E os dois estão conversando e o líder viking convida esse bispo a lutar junto com o exército dele. O bispo aceita e diz que aceitou por quê? Porque ele tem livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolher. Bom, aí o líder dos vikings responde, bom, você tem a liberdade para escolher ou você escolheu porque já estava determinado que você iria lutar conosco? Quer dizer, essa é bem dupla predestinação. Então você vê que certas coisas no calvinismo vêm mais ao norte, vêm mais do norte do que a gente imagina. Quer dizer, qual é a ideia? E isso já está presente em Agostinho, né? Que esse viking estava apresentando. O futuro está determinado, está na mão dos deuses. Eles eram politeístas, né? Nós somos politeístas, o futuro está na mão de Deus. Deus já definiu. Deus tem um plano. Esse plano é imutável. Né? E qualquer coisa que aconteça conosco, o plano vai ser cumprido. Ainda bem, graças a Deus, que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Porque aí, esse fim inevitável virá. O único problema com essa história é quando uma criança morre, né? O casal está feliz, passeando, um acidente de carro, morre o marido, sobrevive a esposa, ou a gente perde o emprego. Quer dizer, quando as coisas ruins acontecem com gente boa, essa história, então, de um destino que Deus reservou para nós, ela começa a ficar complicada. A gente começa a tentar entender, mas por que Deus deixou isso acontecer? Né? Bom, talvez o problema não seja Deus, talvez o problema seja a nossa maneira de ver o futuro. Eu entendo que esse texto diz exatamente o oposto dessa ideia de um destino pronto. Ele diz, olha, quem se envergonhar de mim no tempo presente, vai enfrentar essa mesma vergonha, essa mesma desonra quando eu vier. Agora, quem negar a si mesmo, vier após mim, tomar a sua cruz, ele vai ver o reino de Deus chegar poderosamente. Quer dizer, o futuro não está pronto pura e simplesmente. O futuro é uma construção. Eu estou falando do ponto de vista humano. Se você perguntar, mas
E do ponto de vista de Deus? Do ponto de vista de Deus, só Deus é capaz de responder. Tá? Mas do ponto de vista humano, o seu futuro, o meu futuro, depende do que eu faço no presente. Hum? E isso não tem nada a ver com teísmo aberto ou coisas semelhantes, isso não tem nada a ver com filosofias ligadas à ideia de um teísmo, né? Seja monoteísta, panenteísta, coisa desse tipo. Isso é pensamento judaico. Quer dizer, o judeu não via Deus como o Ocidente vê. O judeu via Deus como alguém em movimento, alguém que se aproxima, alguém que chega, né? Está vindo, está chegando. No resumo da pregação de Jesus no Evangelho de Marcos, Marcos escreveu: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Quer dizer, o reino nunca deixará de estar próximo. Usando uma linguagem mais solta, mais livre, quer dizer, o reino de Deus não chega. Ele está sempre se aproximando. Né? E se chegar é um perigo. Então é melhor deixar o reino de Deus se aproximando. Né? É o que mais ou menos Jesus está dizendo aqui. Né? Quer dizer, o presente determina o que você constrói do seu futuro, e o presente, as suas decisões no presente afetam a maneira como eu vou me relacionar com você no futuro. Esse é um tópico. O outro tópico, e aqui onde a minha interpretação diverge da interpretação da maioria, né? Não sou o único que interpreta o texto dessa maneira. Né? Vejam, normalmente, como eu disse para vocês, a gente entende a chegada poderosa do Filho do Homem do Reino de Deus como a volta de Jesus. Né? Já ressuscitou, já estava lá de volta com Deus no céu. Né? Então ele vem e destrói todos os seus inimigos. Mas aí você tem um problema. Se o reino de Deus vai chegar poderosamente no tempo de vida de algumas pessoas que ouviram Jesus, porque é isso que o texto diz, há algumas pessoas aqui que não morrerão, até que tenham visto o reino de Deus ter chegado poderosamente. Quer dizer, se eu entendo a chegada poderosa do reino de Deus como a segunda vinda de Cristo, bom, ou Jesus já veio ou ele errou. Porque o pessoal da época dele já morreu e Jesus não voltou ainda. Bom, como eu não gostaria de achar que Jesus errou, né? Ou que ele já veio e a gente ficou. Todas as pessoas boas e santas já foram arrebatadas, ficamos nós, os ímpios imprestáveis. Né? Então a gente melhora a nossa interpretação do texto. Em vez de a gente corrigir Deus, né? A gente corrige a gente mesmo. Quando é que o reino de Deus chega poderosamente? Quando Jesus morre na cruz. É meio esquisito, né? Como é que a gente pode entender que o reino chega poderosamente quando o rei morre na cruz? Exatamente porque o reino de Deus, o reino de Jesus, não é deste mundo. Os reinos deste mundo são reinos de conquista, destruição, dominação, opressão, injustiça, para a maioria, e riqueza, felicidade para um pequeno número de pessoas. Seja em que sistema político for, seja em que sistema econômico for. Né? O reino de Deus é o oposto disso. O reino de Deus é a entrega de Deus por nós. Então, para nós, a morte é inevitável. Nós não temos como escapar da morte. Nós somos humanos. Né? Parte da definição de ser humano é ser mortal. Para Deus, a morte é uma escolha. Eu não me peçam para explicar bem direitinho esse negócio, que eu também não sei. Mas o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, morre na cruz. E ele morre na cruz não porque é fraco,
não porque é frágil, não porque Deus permitiu que uma coisa ruim acontecesse com seu filho. Ele morre na cruz porque a morte na cruz é a expressão do poder de Deus. A morte de Jesus na cruz não é o plano B de Deus, é o plano A. A morte de Jesus na cruz não é a vitória do César, não é a vitória dos judeus do Sinédrio que o entregaram ao julgamento de Pilatos. A morte de Jesus na cruz é a expressão mais plena, mais concreta, mais essencial do poder de Deus. Aquele que é imortal, que é eterno, pode morrer. A diferença é que quando o eterno morre, a morte morre com ele. Quando eu e você morremos, a morte continua feliz. Vocês já assistiram também um filme? Eu estou entregando aqui, que vocês estão vendo que eu gosto de assistir cinema, televisão. Filme muito bonito, Encontro Marcado, que era Brad Pitt e acho que Anthony Hopkins. O Brad Pitt é a morte. E ele vai, ele vem, tem que matar tem que levar um empresário rico e famoso para morrer. Né? Mas a morte queria experimentar um pouco da vida. Depois de milhares de anos, a morte sendo morte, então a morte fica triste. Então, queria experimentar pelo menos um pouquinho da vida. Tá? A morte se encarna, né? Tinha que se encarnar no Brad Pitt, não podia ser em qualquer um. Né? A morte é inteligente, né? Não é pegar qualquer um aí, né? E vou ser amigo do Anthony Hopkins, né? Não vai ser meu amigo. Né? O que eu acho interessantíssimo nesse filme é exatamente isso. A morte quer viver. O problema é que para a morte viver, ela precisa morrer. Então, a morte de Jesus na cruz é a morte da morte. E a morte da morte é vida. Essa é a lógica do pensamento oriental. Do pensamento ocidental, a morte da morte só pode ser morte. A gente aprendeu isso logo cedo na escola. Né? 2 mais 2 é igual a 4. Só que se você mudar os conjuntos e tal coisa, mas a gente aprendeu cedo na escola. Sócrates é homem, todos os homens são mortais. Sócrates é mortal, todos os homens são mortais, logo Sócrates é mortal. É uma lógica inderrotável. Né? O oriental ele vê a vida de uma outra maneira. É uma lógica cheia de tensões. Tudo que você vê como certo na vida pode dar errado. Não existe nada certo na vida a não ser que vai dar errado. E quando dá errado, deu certo. A gente não consegue entender isso. Para nós, errado é errado, certo é certo. Morte é morte, vida é vida. Para o oriental, a morte pode ser vida, se ela for morte da morte. O erro pode ser um acerto, se ele for o erro do erro. Bom, eu estou passando aqui da hora. Para terminar, né, já estou aqui 6h30. Quando nós entendemos que o que Jesus está propondo é que as pessoas entrem no reino, experimentem o poder do reino, para poder viver publicamente os valores desse reino, ele também está propondo que a nossa entrada no reino seja semelhante à vinda dele. Tornar-se discípulo de Jesus significa fazer uma escolha radical. Você abre mão dos padrões do tempo desse mundo. Um tempo que é medido em minutos, segundos, horas, dias, meses, anos. E passe a viver de acordo com os padrões do tempo futuro do reino. Ou seja, eu tomo decisões na minha vida não com base num planejamento bem cuidadoso. De novo, é isso que a gente aprende. Especialmente no mundo capitalista, a gente aprende isso. Você tem que planejar.
Você tem que saber quantos recursos você tem, onde você quer chegar, como você vai chegar lá, que critérios você vai usar para avaliar se você chegou lá ou não, né? Quanto tempo você vai gastar, né? Isso até nas igrejas a gente aprendeu a fazer planejamento estratégico, que também é muito antigo, né? Vem lá dos exércitos antigos, né? Numa das falas de Jesus ele diz: "Bom, ninguém vai entrar numa guerra se o seu exército for menor do que o inimigo. Pensa bem, né?" Ah, nos padrões do reino de Deus não é assim que a coisa funciona. Nos padrões do reino de Deus, a realidade funciona de outro modo. Vou pular isso aqui. Como é que funciona a realidade pública do reino de Deus? São 3 condições para você viver publicamente no reino de Deus. Então, eu já estou dizendo que não existe para o cristão, para a cristã, vida privada. Essa distinção entre público e privado não funciona para quem segue Jesus, né. Aliás, hoje não funciona para mais ninguém, né, com redes sociais, você pode seguir quem você quiser, né, a sua vida privada se torna pública, não tem jeito. Mas vamos lá, se o reino de Deus vem poderosamente com a morte de Jesus, você só experimenta o poder do reino de Deus morrendo. Então, as 3 condições do discipulado. Negue-se a si mesmo. Se você quer me seguir, primeira coisa, diga não ao seu projeto de vida. Não é negar-se a si mesmo porque você é ruim, é pecador, você não tem valor. Não, não é isso. Não é negar a sua dignidade, a sua honra, né, os seus direitos. Não é negar o seu valor diante de Deus, porque isso é a primeira maior e a maior heresia de todas, onde eu acho que eu não tenho valor nenhum, então, se Deus me criou a sua imagem e semelhança, e ó, isso não vale nada. Negue-se a si mesmo, não na sua dignidade como filho e filha de Deus, negue-se a si mesmo como alguém que vive de acordo com o tempo presente. Dinheiro, poder, prestígio, fama. Normalmente, eu já ouvi muito sermão assim: "Tome a sua cruz", né. Não, vou aproveitar que minha esposa está aqui, ela vai ficar brava comigo, não. "Tome a sua cruz", o cara casou, né, olha aí, ó, sabe, ela tem que carregar a cruz dela, que é o marido dela, o tempo todo. Para outros a cruz é a sogra, outros "Tome a sua cruz, você é doente", outro: "Você ganha pouco, essa é a sua cruz", não. Jesus está dizendo: "Tome a sua cruz", ou seja, faça como eu fiz. Entregue a sua vida para Deus e o risco que você corre é de ser crucificado pelo mundo. Hum. Não, depois que você negou a si mesmo, depois que você assumiu o risco de seguir a Jesus, bom, agora venha. Venha e participe comigo dessa vida. Participe comigo de uma vida cujo critério fundamental é a morte ou a perda. Opa, aqui tem que ir para baixo, aqui, né? Então eu já vou na conclusão aqui. Ou seja, agora eu estou usando a linguagem da economia. No mundo, seja qual for o sistema político e econômico, nós queremos sempre o lucro, né? Ah, óbvio, bom, eu trabalho, eu quero ganhar meu salário, né, normal, né? O empresário investe, ele quer ter o retorno, tá? Até aí tudo bem, né? O problema é que para viver de acordo com o reino de Deus, nós precisamos renunciar a esse tipo de lucro e aceitar um prejuízo, né? Quem perder a sua vida vai ganhar, né? Então veja, a primeira no mundo do século XXI, se você quer seguir os valores do reino de Deus, não adianta querer ficar rico. Você pode até ganhar muito dinheiro, né, é possível, mas você não vai usar esse dinheiro como as pessoas ricas usam o dinheiro. Você vai usar o dinheiro como Deus usa o dinheiro, repartindo. Então, quando um cristão, uma cristã ganha muito dinheiro, ele não ganha para si mesmo, ele ganha para repartir.
E se o muito é o salário mínimo, não reparta, dentro das possibilidades, dos limites de quem ganha o salário mínimo. Quer dizer, o dinheiro não é lucro, o dinheiro é um problema se eu não souber utilizá-lo. O reino de Deus é um reino de prejuízo, né? Se você quer ganhar a sua vida, você vai perdê-lo. Então, aqui, ó. Isso aqui é um não radical ao capitalismo, né? Isso não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com esquerda, extrema esquerda, isso é reino de Deus, puro e simples. Por mais que teólogos e teólogas do passado e do presente digam que o capitalismo é o sistema econômico que introduz o reino de Deus na Terra, isso está errado. Nenhum sistema econômico traz o reino de Deus. O reino de Deus só Deus traz. Segundo elemento concreto na vida pública, subordinar as ideologias e os projetos político-econômicos à generosidade e solidariedade do reino. O poder do reino não é o poder de derrotar o inimigo, de ganhar a eleição, de controlar o Estado. O poder do reino de Deus é o poder de repartir. Você governar para o bem do outro e não para o seu próprio bem. E quando a gente olha os políticos brasileiros, a gente não vê muito isso, né? Eu não conheço nenhum político que entrou rico, né, num cargo político e saiu pobre, mas eu conheço muitos que entraram pobres e saíram ricos. Tá? Eu não conheço nenhum deputado, senador, presidente, ex-presidente que tem uma aposentadoria que não chega a 50% dos 35 anos de contribuição que pagou para o INSS. Não sei se vocês conhecem. Né? Mas eu sei que tem aí deputado com 8, 12 anos né, de legislatura ganhando, né? E assim vai, juízes e etc. Né? Não é à toa que o povo brasileiro adora um concurso público. Né? Se tem uma coisa que o brasileiro gosta de fazer é prestar concurso público. Né? Salário e emprego garantido o resto da vida. A gente resolve o problema da gente, mas o problema do ser humano continua. Terceiro elemento da vida pública sob o poder do reino, a gente precisa substituir o desejo infinito de dinheiro, poder, prestígio, felicidade, seja o que for, pelo desejo messiânico bem finito, bem delimitado, de seguir os passos de Jesus. A forma atual do capitalismo é baseada num desejo infinito. Não é baseada numa ideologia política. A forma atual do capitalismo funciona em qualquer ideologia. É só você ir para a China que você vai perceber. E funciona. Por quê? Porque há um desejo infinito. E esse desejo infinito precisa ser satisfeito. E se você não ganha o suficiente para conseguir satisfazer esse desejo, você tem que lutar cada vez mais, né? Para poder consumir, para poder ganhar, para poder ter o que você deseja. Seja bens materiais, seja bens religiosos, seja bens simbólicos. Né? E por fim, e aí eu já passo aí a palavra para vocês também, viver de acordo com os valores do reino de Deus na vida pública significa que nós precisamos discernir o reino e não confundir o reino com as nossas ideologias, com os nossos projetos políticos, com os nossos projetos econômicos. Né? Então, quando eu ouço, né, um evangelho dizer, olha, se você é da esquerda, você não é de Deus. Ou se inverter a história, fulano é da direita, não pode ser de Deus. Quando eu subordino o reino de Deus a um projeto político, seja ele qual for, eu mato o reino de Deus. Né? Eu crio uma realidade contrária à realidade do poder do reino de Deus. Né? Então,
quando eu participo da vida pública, eu não participo em função de um projeto ideológico. Eu posso ter a minha ideologia, a gente pode ter o projeto político que for, mas não é esse projeto político que determina a nossa vida pública. Não é esse projeto político que determina o reino de Deus. É o inverso. Então você pode ser de esquerda, mas você tem que subordinar a sua ideologia de esquerda ao reino de Deus. Você pode ser de centro, pode ser da direita, subordine a sua ideologia ao reino de Deus. Porque nenhuma ideologia vai acertar 100% e nenhuma vai conseguir errar 100% também. Se a gente errasse 100%, seria muito fácil, ninguém seguiria, né, esse ou aquele projeto. Se a gente acertasse 100% também, seria simples, todo mundo vai seguir esse aqui. A vida humana não funciona assim. Na vida humana nós falhamos. E quando aceitamos o erro vira acerto. Quando eu aceito os limites de um projeto político, quando eu aceito os limites de um projeto de vida, quando eu aceito os limites de um projeto ético, então eu começo a perceber por onde anda o reino de Deus. Quando eu identifico os meus projetos com o reino, eu não consegui ainda enxergar a diferença radical que existe entre Deus e eu, que existe entre o Evangelho de Deus e a minha inteligência, a minha capacidade de viver a vida. Então, terminando aqui, ah, o, ah, essa, ah, eh, a minha visão hoje da nossa participação evangélica na vida pública é de que é uma participação de ponta cabeça. Quer dizer, nós dizemos que seguimos os valores do reino, mas na prática seguimos os valores do tempo presente. E isso vale para qualquer lado do campo político, né? E nós não, na maioria dos casos, nós não somos capazes de perceber a diferença, de discernir, né? Porque nós estamos tão preocupados em ganhar a eleição, estamos tão preocupados em fazer a igreja crescer, estamos tão preocupados em provar a verdade, que nós não conseguimos perceber a diferença entre o Evangelho e a verdade. A nossa verdade e a verdade de Deus. Bom, passei da hora. Então